Ela baseou a vida num mito. Nenhum homem presta. Usou, abusou, agora também eu não quero mais ninguém. Será que o destino de Aline é ser infeliz pelo resto da vida? Eu tinha certeza que não daria certo. Se os seus relacionamentos sempre te decepcionam, preste atenção na entrevista de hoje. Seu problema pode ser o mesmo da nossa convidada. Estamos aqui com uma aluna que cresceu acreditando em um mito, que os homens são todos iguais e não prestam, e mais cedo ou mais tarde vão trair. Resumindo, mesmo que não admitisse, para Aline, os homens eram seus inimigos. Mas o que leva uma mulher a pensar assim? Vamos conhecer melhor a história da Aline. Acompanhe. Eu cresci num lar totalmente destruído, desestruturado. Vendo o casamento da minha mãe totalmente fracassado. Então eu cresci vendo o meu pai humilhar minha mãe, traições, agressões físicas. E por ver aquela situação, por ver a minha mãe não tomando nenhuma atitude, né? Às vezes separava e depois aceitava, voltava, sei lá quantas vezes, umas 10 vezes eu vi isso. E ele fazia tudo de novo. E eu pedi para ele ir embora, ele foi. E eu comecei a falar para minha mãe, olha, se ele voltar, eu vou embora. Né? Se ele voltar, eu comecei a ameaçar. Eu falei, eu não aceito mais essa vida. E pelo fato da minha mãe ter sofrido muito, tanto no primeiro quanto no segundo casamento, eu cresci ouvindo ela falar que homem não prestava, que todos eram iguais, que eu precisava ser independente, que eu precisava trabalhar, ter minha vida, ter minhas coisas e não depender de homem nenhum, para não sofrer o que ela sofreu. Eu e minha mãe sempre fomos muito amigas, muito unidas. Para ela não me deixar sozinha em casa, porque ela não sabia para onde eu ia, ela começou a me levar e foi aí que eu peguei gosto da dança. E aí eu comecei a sair com ela, aí chegou uma certa idade na minha adolescência que eu não quis mais ir e fui conheci o country, sertanejo e comecei a ir para as baladas sozinha. E foi em uma dessas baladas que eu conheci um rapaz e a gente começou a namorar, né? Só que eu comecei um namoro totalmente insegura, né? Porque eu sempre lembrei daquilo que minha mãe sempre falou, que eu nunca ia ser feliz, né? Porque homem não prestava, que eu ia sofrer igual ela. Então eu cresci com essa insegurança muito forte. Eu tinha certeza que se a gente ficasse junto, alguma coisa ia acontecer. Ou ele ia me trair, ou eu ia descobrir alguma coisa e eu ia ser infeliz pelo resto da minha vida. Mas ao mesmo tempo, eu queria ser feliz no amor. Aline, bem-vinda ao programa da Escola do Amor. Essa ideia que você tinha, né, que todos os homens são iguais e que eles nasceram para fazer as mulheres sofrerem, né? É muito comum. É muito comum, você não foi a única e nem é a única, porque hoje, quanto mais o tempo passa, a gente vê, né, Renato, que mais as mulheres estão pensando assim. Mulheres que foram feridas, machucadas pelo homem, né, pelo marido, às vezes o próprio pai, e pegaram um trauma, uma antipatia contra o homem, então fazem questão de vacinar suas filhas contra esse tipo de homem, só que na vacina, ela vacina contra os bons e os maus também, né? Chega! Sai daqui! Aline, presta atenção, filha. Nunca confie em homem nenhum. Entendeu? Nenhum. Escuta. Cuida da tua vida. Faz o teu caminho. Mas nunca se esqueça. Nenhum homem presta. Esse foi o exemplo que eu tive em casa, né? Então eu generalizava, né? Eu achava que todos eram iguais. Porque para você, aos 12 anos...
expulsar seu pai de casa é forte. A gente não tinha visto uma história assim. Como foi isso? Por que chegou a... Eu sempre vi, presenciei brigas, tanto físicas como, né, verbais, desde pequena, desde que eu lembro. Você lembra de uma, assim, que foi traumática para você? Nossa, várias. Eu lembro de várias, desde pequenininha, dos 3 anos, eu já lembro de cenas assim, bem fortes. Então chegou uma época que eu falei, eu não aguento mais, né? Ver meu pai dormindo na sala, teve uma vez que ele dormiu 7 meses na sala, né? Minha mãe no quarto, e eu não aguentava mais. Eu via que ela não tomava uma atitude. Eu acho que ela pensava aquela frase, né? Acho que a pior frase que todo mundo acredita é a pura mentira. É ruim com ele, pior sem ele, né? E eu cheguei um dia, tava na rua, tal, não sei o que, eu voltei, e aquela situação, eu falei, pai, você pode ir embora? Por favor, não aguento mais. Ele pegou e foi. Eu tive que tomar uma atitude, a atitude que ela não tinha coragem de tomar. Ela não ficou com mágoa? Não, ela já tinha terminado algumas vezes, mas voltava, né? Ele voltava e fazia a mesma coisa. Um período, ficava tudo bem, e depois fazia a mesma coisa. Então eu tive que tomar atitude. E eu comecei a ameaçar. Eu falei, se ele voltar, eu saio. E aí foi ela não isso. ficou com raiva de você por isso? Por ele? Não, ela não ficou com raiva. Eu acho que ela queria, né? No fundo, ela queria e eu tomei atitude. Tive a coragem que faltou um pouco nela. E o seu pai? O meu pai ficou bastante com raiva. Ficou com raiva um período, a gente ficou sem se falar até. Mas depois a gente voltou a se falar, foi, né, devagarzinho, mas foi um período bem complicado, que ele ficou com bastante raiva. Você se tornou uma jovem agressiva? Eu era um pouquinho agressiva, assim. Até em casa com a minha mãe, eu era revoltada. A Aline, depois que o pai foi embora, a Aline deu muito trabalho na escola. Ela ficou muito rebelde, eu fui chamada. Eu trabalhava na escola que ela estudava. Então, os professores fizeram uma reunião, dona Cida, o que está acontecendo com a Aline está rebelde, ela briga com os colegas, ela não quer fazer a lição. E a Aline era uma boa aluna. Aí eu falei, o pai dela foi embora de casa, tá, não precisa falar mais nada, gente, já. Então passaram a ter um outro, assim, tratar ela de uma maneira diferenciada, sempre pedindo para ela ajudar nas aulas, então ela achava que ela era útil. E aquilo ela foi, né, melhorando. Mas aqui em casa ela ficou rebelde. Eu trabalhava até das 2h30 às 11 da noite e chegava, cadê a Aline? Rua. Ela tinha 12 anos, eu tinha que estar atrás procurando. Quer dizer, você era uma bomba relógio, né, Renato? Já desde pequenininha, não foi desde que o seu pai saiu, né? Desde pequenininha você já estava nessa trilha de revolta, de rebeldia. E às vezes os pais não sabem, né? Porque eles pensam assim, bom, essa briga aqui é entre eu e minha esposa, entre eu e meu marido. Eu não estou fazendo nada de errado com a minha filha. Nós não estamos brigando com ela, né? Mas a briga dos dois afeta muito a filha, os filhos. Ou achar, né? Ela é criança, não entende nada. Um dos piores erros também que os pais cometem. É importante você entender que tudo começa na vida de uma pessoa, na família. Tudo na família. Você assiste aí a televisão, os governantes, as autoridades falando em planos de governo, projetos sociais para isso, para aquilo outro. E um dos principais planos e projetos sociais que hoje mais ganha votos, que mais elege político, é o plano de abrir creche. Né? Desde os 0 anos até os 3 anos, os pais querem deixar os filhos na creche. Quer dizer, os filhos crescem longe da família. E eu entendo que muitos precisam, não quero entrar no mérito da questão, mas para você entender o porquê da nossa sociedade está quebrada. Não é falta de boas intenções, de bons projetos, bons planos, tudo que as pessoas dizem, precisa de educação, precisa de segurança, precisa daquilo. O que precisa é de base familiar. O que as pessoas precisam é de base familiar. Porque no momento que você coloca uma pessoa como a Aline, que cresceu vendo os pais brigando, ao ponto de, aos 12 anos de idade, chegar para o próprio pai e falar assim, pai, por favor, vá embora. Você imagina que adulto essa criança vai se tornar. Vamos ver que tipo de pessoa você se tornou. Você cresceu ouvindo a sua mãe falando, homem não presta, tudo igual, vai te trair, você não precisa de homem, tem que ser independente. Mas o coração não quer saber disso, não é? Quando você vai lá fora, baladas e tal, escola, você começa a gostar de alguém.
mesmo tendo essa divisão dentro de si. Homem não presta, vai me trair. Mas você começa a gostar de alguém. Como foi o seu relacionamento? O seu primeiro relacionamento? Com que idade? Foi de 17 para 18 anos, o meu primeiro namorado. E ao mesmo tempo que eu queria ser feliz com alguém, tinha o desejo de namorar, casar, eu tinha certeza que não daria certo. Mas você mesmo assim tentou investir, você se entregou para ele? Sim, tentei. Ele foi meu primeiro namorado, né? Perdi minha virgindade com ele e tudo. E eu tinha o sonho de casar. A gente tinha até planos. Mas pela minha insegurança, eu era muito imatura também, muito jovem e com esses pensamentos. Então, a gente tinha um relacionamento muito conturbado. Muito conturbado. Era brigas, desconfianças. Então, era uma insegurança, assim, tremenda da minha parte. O que acontece também, além de você ter uma péssima referência de homem, quando você vê o seu pai maltratar, trair sua mãe, aí você tem uma péssima referência de homem. Aí quando você arruma uma forma de entrar num relacionamento, você pensa assim, bom, eu tenho que compensar pelo que eu não tive em casa. Eu quero ter um marido, eu quero ter uma família, eu quero ter um casamento, que eu não vi, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que a pessoa não acredita, ela precisa ter. E ela também vai fazer tudo e mais um pouco para tentar fazer aquele relacionamento funcionar, mesmo que seja ruim, mesmo que seja difícil, como por exemplo, você era controladora, ciumenta, uma pessoa que pensa que o homem vai eventualmente embora, das duas uma, ou ela vai se fechar e não vai se entregar no relacionamento, ou ela vai fazer demais para o homem não ir embora. Então ela vai tentar controlar a situação, que foi o que você fez, mas não funcionou. Tirando essa insegurança, eu tentava segurar de qualquer forma. Então eu fazia dele o meu sol, minha estrela, minha lua, tudo, né? Então o meu foco era ele. Nossa, Pedro, por que esperou tocar 4 vezes pra atender esse celular? Tá, mas da próxima vez você atende logo, tá? Alô, Pedro? Onde você tá? Que barulho é esse? Pedro! E como que acabou? De tanto eu sufocar ele, ele começou a não me falar as coisas. Então, saía escondido e tal. E numa dessas saídas, num baile country, que foi onde a gente se conheceu, a minha prima estava no local e me contou, enfim. Aí eu terminei, foi aquela coisa toda. Tentei voltar depois, ele não quis porque ele também estava, acho que, né? Não aguentava mais também. Aí eu falei, pronto, minha mãe estava certa. Né? Não posso mais confiar. Nessa época a gente ia nos baile country, né? Sertanejo. E a Aline começou a namorar. Arrumou um namorado. Ia com ele pro baile. Só que ele levava a avó dele, a mãe dele. A mãe bebia muito, por sinal. E levavam as amigas junto. Só que chegava lá, ele deixava ali na mesa e ia dançar com as amigas. E eu não achava certo. Se ele é namorado dela, por que ele vai dançar com as outras moças que ele trouxe no carro dele e deixava ali? Mas eu não podia falar nada, que ali não aceitava. Eu tentei, né, me entreguei. Especialmente porque você, como era muito insegura, você se dava muito, Sim. Com certeza você fez muita coisa. Sim. Que era um esforço para você manter aquele relacionamento. Que eu fazia por ele e eu não fazia por mim. Exato, porque as pessoas pensam, Renato, que lutar por amor esse tipo de luta, você deixar de se amar, deixar de se valorizar, colocar a outra pessoa acima de tudo na sua vida. Ela pensa assim, bom, eu estou fazendo tudo isso por amor. E isso acaba destruindo a pessoa, porque a pessoa acaba se perdendo ali dentro daquele relacionamento. A outra pessoa começa a desvalorizar você, porque agora ela não precisa fazer nada, você que liga o tempo todo. Para que ela vai ligar para você? Você tem tanto ciúme que ela pensa assim, ó, se eu trair, ela vai perdoar e vai continuar comigo. Ela desvaloriza o relacionamento. Nunca funciona, então, esse tipo de tratamento, esse tipo de atitude na tentativa de salvar, de controlar o relacionamento, você acaba estragando e perdendo a outra pessoa, que foi o que aconteceu com a Aline. Então, você teve a confirmação do que a sua mãe falou e a partir daí o que você fez? Aí eu falei, não, agora já que no meu pensamento, né, usou, abusou, agora também eu não quero mais ninguém.
não vou mais me apaixonar, vou ficar com quem eu quiser, né? Vou fazer o que eu quiser. E aí eu comecei a ir para as baladas, entrei numa comitiva, né? Country, só de menina. Então já fiz um monte de amizades, comecei a sair e tal, dançar. Aprendi a gostar da dança com a minha mãe, né? No bailinho. E fiz da dança o meu tudo, né? Então eu troquei o dia pela noite. Né, eu dormia o dia inteiro para aguentar a noite inteira, o final de semana todo, saía de semana, ia virada a trabalhar, porque eu queria aquilo. Queria zoar, queria ficar com quem eu quisesse, não tava nem aí. Se fizesse alguém sofrer também, não tava nem aí, porque me fizeram sofrer. Enfim, esse era o meu pensamento. E com aquele pensamento, homem todo igual, então pra quê? Mas, numa dessas, conheci um outro rapaz e acabei gostando dele, né? Me apaixonei e tal. E aí, no lugar errado também. Era totalmente diferente de mim. Na verdade, eu senti na pele com ele o que o outro sentiu, porque esse era extremamente ciumento. Né? Então a gente se conheceu na balada, começamos a sair junto. Só um momentinho, Aline. Vocês se conheceram na balada, também. Ele viu que você era aquela menina que estava sempre ali, trocava o dia pela noite. Sim, né? Ele me conheceu ali. Ficava com todo mundo ali. Aí, quer dizer, ele viu que, peraí, eu tenho que segurar. Né? Então ele já começou o relacionamento desconfiando, porque ele já conhecia a Aline, né? Então ele já entrou também no relacionamento inseguro, né? Eu insegura, ele inseguro e ele mais ciumento que eu, então eu senti na pele, eu não podia olhar para o lado. Ele te tratava mal também? Tratava mal, era bem grosso, bem grosso. E aí eu comecei a me sentir muito mal. Eu queria ficar com ele de qualquer jeito, me humilhava, mas eu era muito infeliz com ele. Como que terminou esse relacionamento? Aí esse foi bem conturbado também. A gente se conheceu na balada e tal. E ele é até engraçado. Na época não era engraçado, não. Só chorava também. Ele terminava comigo a maioria das vezes na sexta e voltava na segunda-feira. Impressionante, sempre na sexta-feira. E aí dessas idas e vindas, a gente deu um tempo e tal. E aí ele foi... Né? E a gente frequentava os mesmos lugares, né? Tinha os mesmos amigos, ele era de uma comitiva também e tal, enfim. E aí a gente foi, né? Ele foi para uma balada e eu acabei indo para a mesma que ele foi. Combinei com uma amiga minha e tal. E chegando lá, tava lá dançando, tava conversando, daqui a pouco ele vem beijar uma menina na minha frente. E depois disso, não voltamos mais. Como era a Aline nessa época, quando a Aline estava sozinha, quando você estava sozinha no quarto? Como é que você era? O que você pensava? Eu sempre fui muito extrovertida, né? Conversava bastante, tinha bastante amigos, mas quando eu chegava em casa, eu só chorava. Era um vazio, uma tristeza tão grande, porque eu queria, né? Eu queria alguém, eu queria ser feliz, mas eu não dava certo com ninguém. Então eu sentia uma tristeza muito grande, né? Eu fazia que eu estava bem, eu me fazia bem perto dos outros, mas no fundo, nada. E você achava que as baladas e essa vida assim meio descontrolada dava para preencher né? Um pouquinho, pelo menos durante o dia, durante a noite? Durante a noite. Para você não ter que voltar para casa e ficar triste? Eu achava que os amigos, as baladas, aquela coisa, aquela farra, aquela zoeira toda me preenchia. E, na verdade, era uma ilusão momentânea, né? Ali, no momento, era bacana, não estava sozinha, não estava em casa. Mas chegava em casa, era depressivo, né? Quer dizer, e essa carência toda que você trazia dentro de você, fazia você aceitar situações que eram inaceitáveis. E aí você entrou em um outro relacionamento que trouxe mais sofrimento para você. Vamos acompanhar. Sabe, Aline, relacionamento é muito difícil, é muita cobrança, não é? Nem me fala, eu já nem espero mais nada. Eu tava aqui pensando, eu tenho uma proposta pra te fazer. É que eu acho você uma mulher super bacana. O que você acha da gente se curtir? Assim, sem compromisso, sem mais ninguém saber, só nós dois. Como assim? O relacionamento aberto, Aline. Eu fico com quem eu quiser, você também, e a gente fica junto. Você sabe que eu gosto de estar com você. Eu também gosto de estar com você. Acho que pode ser interessante, mas essa parte de ninguém saber... Pensa bem, pode ser legal. Assim ninguém se mete na nossa vida.
Você sabe que sempre tem alguém que quer fazer um comentário, dar um palpite. O que você acha? Ah, vamos tentar pra ver no que dá, né? Aline, o que fez você aceitar esse tipo de proposta? Quer dizer, o rapaz falou para você, olha, eu fico com você, mas fico com qualquer outra também, você também fica com qualquer outro e ninguém pode saber do nosso relacionamento. Você topou isso? Você achou isso uma boa ideia ou você aceitou porque não tinha escolha? O que foi? Eu não tinha valor nenhum, eu não me valorizava em nada. Então, aquele sentimento, aquela carência me fez aceitar isso. Olha que ponto, né? Que uma falta de valorização de si mesma faz a pessoa chegar. E eu aceitei. E quanto tempo vocês ficaram nisso? Alguns meses. Você via ele ficar com outras e ele via você ficar com outros? Às vezes sim. Às vezes sim. Você ficava com os outros, mas eu imagino que você não queria ficar com os outros. Não, eu ficava para tentar fazer ciúmes. E não funcionava, né? Porque, na verdade, ele não estava se relacionando com você. Ele estava usando você como ele estava usando as outras meninas, né? Provavelmente falava a mesma coisa para as outras, né? Assim. Para poder ficar de bem com todas, né? Ninguém ficar cobrando, né? E como que isso acabou, Aline? Acabou quando eu comecei a gostar de outra pessoa para não gostar mais dele. Então, antes de você falar deste último relacionamento que você teve, eu gostaria de chamar a atenção sua em casa para este fato. Veja só, a Aline tinha dentro de si uma crença. Homem é tudo igual. Homem não presta, homem vai te trair mais cedo ou mais tarde. Não dependa de homem, seja independente. Que a mãe dela, o que sofreu, plantou dentro dela. E ela acreditava nisso, porque ela já vinha sofrendo, esse já foi o terceiro sofrimento, a terceira vez que o coração dela era partido. Mas nada disso, nem o que a mãe disse e nem os sofrimentos que ela teve nos relacionamentos, a impediu de sentir novamente algo por uma quarta pessoa. Quer dizer, as pessoas têm que entender que não adianta você ficar lutando contra o seu coração, ficar lutando contra o seu sentimento, ficar abraçando ideias baratas, filosofias baratas que as pessoas formulam devido às suas decepções e traumas, porque nada disso vai fazer sentido, razão alguma na sua vida, porque não fazia na sua vida. Se você realmente acreditasse naquilo que a sua mãe falou, você nunca iria chegar perto de homem. É que a pessoa, na verdade, Renato, ela não acredita, ela tem esse pensamento, mas ela é como muitas pessoas falam assim, eu creio em Deus. Mas é um pensamento que elas têm, elas não creem em Deus. Elas creem em Deus, mas na verdade Deus está lá e elas estão aqui, não tem nada. Então muitas pessoas, elas vivem vários mitos, né? Homem é tudo igual, mulher é tudo igual, isso aqui. Mas você vai ver que aquela pessoa está sempre com um relacionamento. Você vai ver sempre aquela pessoa, por exemplo, noiva. Que é insano. O que eu estou falando exato. É insano. Você abraça certas crenças, mitos, filosofias, ditados populares e baseia a sua vida nesses ditados populares e depois você vai lá e faz o contrário. Quer dizer, você é uma pessoa dividida, você é uma pessoa indefinida, uma pessoa que não está usando a cabeça. Desculpe falar, você é inteligente para outras coisas. Você talvez é um excelente profissional, uma pessoa excelente nos estudos, na carreira, mas para os relacionamentos, desculpe, você é burro. Exatamente. Tá me ofendendo. É para te despertar. Eu não estou te ofendendo, eu estou fazendo você pensar. Porque olhe para as suas decisões amorosas. Olhe. Porque o que você fazia era burrice. Sim. Desculpa. Era burrice. Você não era burro, você era inteligente. Aliás, você é formado em matemática. Sim. Que mostra que não é burro, não é fácil. Relacionamento era... Não é fácil se formar em matemática. Mas para os relacionamentos, a Aline era burra. Tá? Então presta atenção, porque talvez você em casa, você solteiro, solteira, você marido, você esposa, você é inteligentíssimo, uma pessoa extremamente capaz para outras coisas, mas na vida amorosa você é uma negação, você é uma coisa difícil de assistir. Dói quem está assistindo e dói para você muito mais.
Então pense, nós estamos aqui convidando você a pensar, a raciocinar. Você tem que raciocinar e pensar naquilo que você tem feito. E questionar as suas crenças e as suas decisões. Crenças que estão influenciando as suas decisões. Então, você se encontrou com a quarta pessoa, conheceu a quarta pessoa, se apaixonou. Mesmo depois do terceiro ter novamente partido do seu coração. Como foi essa quarta pessoa? Aí essa quarta pessoa não conheci na balada, conheci fora. Aí eu falei assim, agora vai, né? Porque eu só conhecia gente da balada e não dava certo. Tava procurando o lugar errado. E aí eu comecei a gostar de uma outra pessoa, né? E aí a gente, depois de um tempo, começamos a namorar. E ele era totalmente diferente de mim, né? Eu sempre fui agitada, né? Sempre tive essa vida agitada. De sair e tal, eu sempre fui extrovertida, sempre conversei bastante. E ele não, ele era bem quieto, bem reservado, ao contrário de mim. Eu falei assim, acho que pode dar certo, né? E não era de balada, não era de sair, nem nada. Só que ele também sabia da vida que levava. Eu contei pra ele. Eu era assim, assado e tal. E a gente decidiu começar a namorar. E então, ele já entrou naquele relacionamento inseguro. Também pela bagagem que ele trazia de outros relacionamentos e também por saber do meu passado. Agora, deixa só, antes de você continuar, eu queria chamar a atenção das pessoas em casa para o que vem aí. Porque você nem imagina o que esse certinho, esse que era certinho, que você não encontrou na balada, foi capaz de fazer. Olha só, quando você pensa que encontrou uma pessoa boa, você não imagina o que essa pessoa é capaz de fazer. Estou dando uma prévia correta, né? Eu sei que você não quer falar mal, você quer ficar de bem com todos os seus ex, eles vão assistir esse programa, mas é para o bem das pessoas que estão assistindo, tá? Como eu mudei, acho que eles mudaram também, tá todo mundo mudado. Amadureceram, né? E tem que reconhecer os erros também. Então, você achou, bom, isso aqui é diferente, sério e tal, vai ser diferente. Vai ser diferente. E aí? E você também começou falando tudo, se abrindo para deixar tudo na mesa, não tem nenhum problema. Vou enganar nada, né? vou ser transparente. Sabia que eu era da balada, né? Que eu tinha, né? Você já tinha passado? Já tinha outros relacionamentos, né? Sempre ficava com alguém e tal, enfim. E aí a gente começou a namorar e eu com aquela ilusão, não vai dar certo e tal. E a gente era bem diferente, então a gente no começo teve um pouco de conflito, porque os papéis se inverteram. Né? Então eu passei a ser o homem da relação, né? Eu queria mandar em tudo, eu sempre quis mandar em tudo, desde pequena, queria escolher os times para jogar bola, então sempre tive, né? Eu sempre tive esse perfil mais dinâmico, mais ativo. E ele não, então os papéis se inverteram. Então a gente já começou tendo algumas complicações nisso, né? Porque ele reclamava que eu era muito mandona e eu reclamava que ele era muito devagar, né? Para tomar atitude e tal, enfim. E aí a gente começou, mas vamos levar que vai dar certo. E aí, como ele era muito inseguro, eu acho que ele ficou na cabeça dele que eu, em algum momento, traí ele, alguma coisa, e ele tinha uma insegurança também, em relação à minha parte. E aí ele começou a receber algumas ligações, algumas ameaças e tal, que eu traía, que eu fazia isso, que eu fazia aquilo, que eu era isso, palavrões e, né, de baixo calão. Isso durou vários meses, nessa coisa, ia na delegacia e tal, queria saber quem era, enfim. Vocês chegaram a acusar pessoas assim? Sim, pensamos que eram pessoas do meu trabalho, e no final não era. Foi bem complicado. Ele sempre falando pra você, olha, alguém me ligou, falou que você tá me traindo, você tá tendo um caso com a pessoa. E você negava. E eu chorava desesperada, porque eu achava algum louco. Ou alguma ex dele, ou algum ex meu, alguém louco, né, psicopata, e vai acabar matando a gente. Né, eu fiquei com medo, eu andava na rua com medo. Agora, a gente vai saber daqui a pouquinho quem estava por trás dessas ligações. Você nem imagina o que aconteceu, no que a Aline se meteu. Depois de meses, o namorado dela recebendo ligações, ameaças, indo para a delegacia, estou sofrendo ameaças, parece que um dia houve
uma agressão que ele sofreu, alguma coisa assim? Chegou com a mão machucada, que teve uma briga com esse rapaz e tal. O rapaz encontrou ele, agrediu, machucou ele. Enfim, você vai saber o que aconteceu daqui a pouquinho, como acabou essa história do quarto relacionamento da Aline. Vamos ao intervalo, já voltamos. Não sai daí. Qualquer que seja a sua fase de solteiro, se está só, esperando, paquerando, ficando, namorando, colando os pedaços do seu coração, divorciado, viúvo ou enrolado. O livro Namoro Blindado ajudará você a se situar para não se perder no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. Anos de experiência garantiram a Renato e Cristiane Cardoso a autoridade para falar que a maioria dos divórcios começa no namoro. O livro Namoro Blindado abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É um manual para qualquer idade, da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado, o manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu nas principais livrarias do país. Mais informações, acesse namoroblindado.com. O seu relacionamento à prova de coração partido. E para situarmos quem está chegando agora, nossa entrevistada de hoje veio de um lar onde a mãe e o pai já tinham tido 2 casamentos frustrados e ela, depois de expulsar o pai de casa aos 12 anos, caiu na vida. E de balada em balada, ela vai se envolvendo com homens que cada vez mais reforçam a ideia que a mãe plantou na cabeça dela de que, além dos homens serem todos iguais, ela nunca será feliz com nenhum deles. Nessa última relação, a 4ª relação da Aline, que parecia ter tudo para dar certo, os problemas ficaram insuportáveis quando uma série de telefonemas anônimos colocaram em questão a relação que já estava desgastada pelo ciúme. Supostamente, segundo o namorado dela, um homem ficava ligando para ele, ameaçando, dizendo que ela estava traindo o namorado com ele e até mesmo chegou a ir dar parte na polícia, tentando descobrir quem era esta pessoa. E até um dia o namorado apareceu para a Aline com a mão machucada, dizendo que esse fulano apareceu e quis agredi-lo e tudo mais. Até ameaças de morte aconteceram, não é isso, Aline? Os telefonemas não eram para mim, eram só para ele. Mas o que ele me passava era isso. Você nunca atendeu um desses telefonemas? Não. Bora! O que aconteceu com a tua mão? A gente brigou. Acredito que você fez isso. Que faço o quê? Perigo, amor. Deixa eu ver isso aqui. Agora ele vai aprender a não ficar atrás de você. Chega dessa história. Vamos fazer um BO agora. BO? BO. Aí chegou um momento que os telefonemas pararam, ninguém falava mais nada. Eu evitava até de perguntar para não ouvir, né, que o rapaz ligou e tal. E já... Eu tinha certeza que ele já ia terminar comigo e aquela coisa. Eu tinha certeza que toda semana ele ia terminar comigo. E aí, um belo dia, né, e a gente ficou noivo e tal, vamos casar, e não sei o que, planos e tal. Não tinha mais nenhuma ameaça. E aí chegou um dia, eu acho que como ele viu, né, que realmente eu queria aquele relacionamento, estava dando certo até então, ele chegou em mim e falou, eu preciso te falar uma coisa. E eu não posso mais esconder. Não existe cara nenhum, eu inventei toda aquela história para descobrir alguma coisa de você. Quer dizer, ele inventou que havia alguém ligando para ele, ameaçando a ele de morte, chegou aí na delegacia. Eu fui na delegacia. Fazer boletim, querer descobrir e tudo mais. Fingiu que foi agredido, chegou com a mão machucada, foi agredido por esse cara que me achou na rua. Tudo para ver se você caía e confessava, tá bom, eu realmente estou traindo você. Para descobrir alguma coisa, mas não tinha nada. Que absurdo, né? Eu não traía ele. Depois que eu conheci ele, eu não fiquei mais com ninguém.
Foi tudo que eu fiquei, foi tudo antes dele, né? E aí minha cara foi lá no chão. Quer dizer, isso é para mostrar o ponto que uma pessoa é capaz de chegar quando ela é insegura, quando ela está desesperada ou fissurada, paranoica por causa de um relacionamento. E você, eu tenho certeza que muita gente que nos assiste agora que faz coisas assim loucas, que se você fosse contar, você ia ficar igual a Aline aqui hoje, chocado. As pessoas iam ficar chocadas. Como pode alguém criar uma história dessas? Mas pode. Quando a pessoa tem situações internas mal resolvidas, ela é capaz até de matar ou se matar. E a coisa é séria que nós estamos falando aqui. E é claro, eu imagino que, bom, você como era tão louca quanto ele, você ainda aceitou ficar um pouquinho mais tempo, é isso? Não, o pior acho que foi essa parte, né? Falei, não, eu perdoo. E realmente eu perdoei, né? Eu falei, eu te perdoo e tal, e a gente continuou junto. Aí depois de um tempo, falou que também precisava falar outra coisa. Falou que houve uma traição e tal, e aí eu perdoei de novo. E continuei junto. Eu gostaria, Renata, até de pontuar aqui dar uma aulinha, acho que a gente deveria dar uma aulinha para as pessoas que estão numa situação assim. Você está namorando com uma pessoa que vive te ameaçando, tipo, você está me traindo, eu vou terminar agora, terminou, não quero mais saber de você, e você está sempre tendo que voltar, ficar implorando para a pessoa voltar com você, dizendo que você não fez nada de errado. Eu queria dar uma aulinha, porque se você, Aline, tivesse começado a participar das palestras que nós fazemos, você saberia isso aqui, né? Sim. Mas você não sabia, então por isso que você se desvalorizou tanto diante de tanta mentira e calúnia da parte dele. Então, se você quer que essa pessoa acredite em você, se você quer que essa pessoa te valorize, primeira coisa, você tem que se valorizar, tá? Então, se ela está te ameaçando de alguma coisa que você não fez e vocês estão namorando, então você fala assim, olha, então sabe de uma coisa? Não dá. Uhum. Você está falando, você está me maltratando, eu não estou fazendo nada de errado, então esse relacionamento não tem como ter futuro dessa forma. Essa pessoa tem que ser entendido que esta pessoa é emocionalmente doente, emocionalmente instável. Ela não está em condições de estar em um relacionamento. E perigosa. Ela é perigosa. Enquanto você se sujeita a um relacionamento com alguém assim, você está colocando a sua vida em risco. Então você tem que ver uma maneira segura de encerrar este relacionamento. De pelo menos dar uma pausa e colocar a condição para outra pessoa, se você não buscar ajuda, se você não reconhecer o seu problema, não há como a gente continuar juntos. Então isso é importante. Agora você tem que fazer isso de maneira segura, dependendo da pessoa e o problema que ela tem. Realmente não há futuro. Mas eventualmente você concluiu que não dava mais? Não dava mais. E aí tinha aquele problema, né, da gente ser muito diferente, dos papéis se inverterem. Então isso também estava bem pesado. A gente já estava empurrando com a barriga, né? Então eu queria muito que ele mudasse, muito. Não, ele vai mudar, mas quem tinha que mudar era eu primeiro, né? Mas eu não reconhecia. Por você, né? Por mim. Você tinha que mudar por você, não por ele. Não. Mas por você. Para que eu desse certo com alguém, independente se fosse com ele ou não. Né? Mas eu queria, em todos os relacionamentos, que a pessoa mudasse. Eu nunca me esforcei para mudar no que eu precisava. Eu me entregava de corpo e alma, coração, tudo. Sim, fazia de tudo pela pessoa. Mas eu precisava mudar aquilo que eu estava sempre errando e errava em todos. Em todos os relacionamentos. Quer dizer, então 4 relacionamentos fracassados, total decepção com seu pai, sua mãe falando o homem não presta, então tudo confirmado para você, né? Porque a sua mãe profetizou lá atrás, tudo confirmado, o homem sempre vai te trair e, enfim, você precisa ficar sozinha. Quando você terminou esse 4º relacionamento, aí entrou a Escola do Amor, a Terapia do Amor, que são as nossas palestras. Como foi o seu contato, a sua decisão de começar a vir buscar a se tratar? Aí eu fiquei sabendo das palestras e comecei a participar. E aí eu comecei a aprender e eu vi que quem realmente precisava de uma mudança era eu. Em que estado você estava quando você chegou às nossas palestras? Eu cheguei, né, eu tinha acabado de terminar um noivado, né, triste, amargurada, com aqueles mesmos pensamentos que não ia dar certo, insegura, não me valorizava, né, me vestia terrivelmente. Eu achava que quanto mais eu mostrava, mais bonita eu era. Então, assim, eu não me valorizava de jeito nenhum. Comecei a ir nas palestras, comecei a aprender, né, que realmente eu tinha que mudar.
eu vi que a pessoa errada também era eu. E aí eu comecei a pôr tudo em prática. Tudo que eu aprendi ali na palestra com vocês, eu comecei a pôr em prática. Me valorizar, cuidar de mim, cuidar do meu corpo, né? E eu falei, não, daqui em diante eu só vou ter relação com o meu marido na minha lua de mel. Eu vou mudar o meu modo de me vestir. Um tempo atrás, né, uns anos atrás, nesses relacionamentos, eu falava muito palavrão, né? Eu era desbocada. Né? Então eu comecei a corrigir tudo. O que é ser uma mulher realmente? Né? Como que é ser feminina? Como que é tratar as pessoas? Então tudo isso contribuiu para a minha mudança. Quer dizer, nesses últimos 2 anos que você tem vindo às nossas palestras, você tem focado em você. É isso? Eu foquei em mim esses 2 anos, porque eu sabia, se eu me envolvesse com alguém depois do último namorado que eu tive, ia acontecer tudo de novo. Né? Então, eu foquei extremamente em mim. Porque, como muitas pessoas cometem esse erro de falar assim, não, eu não vou mais errar como eu errei nos outros relacionamentos, né? Ou então essa próxima pessoa é diferente. É diferente, só que você vai e vê que também não dá certo. Quer dizer, a pessoa é diferente, você evita fazer o que você fazia, deu errado de novo. Quer dizer, não é questão de você ter as experiências como lições, né? Ou mudar de pessoa. Não, esse aqui eu conhecia os rapazes na balada, agora eu vou conhecer no trabalho. Também não é essa a diferença que faz. Né? Dor de amor cura-se com outro amor. Nada disso de fato funciona. O que realmente você precisa entender é que o que a Aline tem feito nos últimos 2 anos é o que ela nunca fez na vida, que é aprender a ter um relacionamento com ela e com a história dela. Você tem que aprender a se relacionar com você. Você tem que fazer as pazes com a sua história. Você tem que entender a sua história e como ela te influenciou e te influencia, talvez ainda até hoje, como o caso do pai dela, o caso da mãe dela, o que a mãe plantou na cabeça dela, os relacionamentos passados que ela teve de frustração. Tudo isso ela trazia dentro de si. Acabava o relacionamento, mas a história estava ali, mal resolvida. Não tinha algo fechado, não houve desfecho. Então, o que a Aline vem fazendo nesses últimos 2 anos é aprender a se relacionar com ela mesma e a se relacionar, se resolver com a sua história. Se você não souber fazer isso, não vai adiantar você trocar de parceiro, entrar em relacionamento, tentar se ajoelhar, implorar a pessoa que você ama para ficar com você, não vai funcionar. Tudo que você fizer, preste bastante atenção. Aproxime bem a câmera nos meus olhos, que eu queria que você prestasse bastante atenção no que eu vou te falar. Preste atenção. Tudo que você fizer tentando salvar o seu relacionamento, enquanto você não sabe se relacionar com você e nem com a sua história, resolver a sua história, tudo que você fizer para o seu relacionamento vai piorá-lo. Eu garanto isso para você. Eu sei disso, porque eu fiz isso no meu relacionamento. A Aline fez isso e todas as pessoas que nós ajudamos fizeram isso. E você provavelmente está fazendo isso. Você está piorando o seu relacionamento, sem querer. Você está perdendo a pessoa que você ama, porque você não sabe respeitar a sua história, entender e resolver a sua história e nem se relacionar com você mesmo. Então, agora, Aline, como você está depois de 2 anos vindo às palestras, aprendendo o amor inteligente, como você está hoje? Hoje eu posso dizer que a minha vida mudou depois das palestras da terapia do amor, né? Na palestra eu aprendi a perdoar, eu perdoei o meu pai, coisa que era um pouco no meu sofrimento também era disso. Eu perdoei o meu pai, né? Eu perdoei a mim mesmo, que eu acho que é o mais difícil de tudo, né? Perdoar a si mesmo das coisas que eu fiz. Eu não faço mais, então não me interessa mais o que eu fiz no passado. Eu sou uma nova pessoa. Quer dizer, você fez a paz com a sua história. Fiz uma paz com a minha história. Fez pazes com a sua história. Pazes com a minha história. Perdoei o meu pai. Então hoje a gente tem um ótimo relacionamento, a gente cuida um do outro. Ele não mora na minha casa, mas a gente está sempre em contato, a gente se fala todo dia, né? Então, eu aprendi que todos os homens não são iguais. Tem casos e casos. Não são iguais, não é porque não deu certo 1, 2 ou 4 vezes que não vai dar agora. Agora eu sei que eu estou pronta, estou preparada, eu não estou fechada, né? Só que eu
eu não quero mais sofrer, eu não quero mais errar, né? E agora, Aline, você se valoriza ao ponto de, se você começar um relacionamento hoje com uma pessoa que não está pronta como você está, você se valoriza tanto que você é capaz de falar, olha, então não dá pra gente continuar nesse relacionamento. Como antes não era. Não. Você via que a pessoa não estava preparada, não queria compromisso e você ficava implorando. Refém do seu coração. Hoje você não é mais refém dos seus sentimentos, do seu coração. Não. Você sabe que a sua cabeça é que manda. Né? É o amor inteligente que nós falamos. Hoje eu sei o meu valor, né? Assim como que nem eu tô lendo o livro do Namoro Blindado e fala lá, né? Um produto de marca, ele tem o seu preço. Você quer adquirir, você tem que pagar um preço, né? Porque ele tem o valor que foi dado a ele. Hoje eu tenho o meu valor. Então, a pessoa que quiser ficar comigo, ter um relacionamento sério, tem que pagar o preço, tem que fazer certo. Do jeito que eu quero que dê certo, eu quero ser a pessoa certa. Exato. Né? Então agora, com certeza, com essa atitude, com esse bom relacionamento com você mesma, com o seu passado, você com certeza você está preparada e vai saber escolher bem alguém que saiba te valorizar também. Porque o passado todo mundo tem. Você tem o seu, nós temos o nosso, todos têm um passado. E ninguém pode atirar a pedra, né, no passado do outro. Então, a pessoa que você vai escolher vai vir com o passado, mas tem também que estar bem resolvido com o seu passado. Sim. E não vai ser aquela coisa de, eu sei do teu passado, então agora eu vou ficar vigiando você porque você não é confiável. Nada disso. Então, Aline, com certeza hoje você está preparada e nós queremos deixar aqui para as pessoas em casa este recado, que da mesma forma que a Aline, nós falamos com os solteiros hoje, a mesma forma que a Aline se preparou, se resolveu, você também que tem um trauma, uma vida marcada de relacionamentos fracassados ou de medos de se relacionar com alguém, você também precisa deste mesmo tratamento que ela recebeu. E nós aproveitamos para convidar as pessoas para vir participar das palestras nesta quinta-feira. Nesta quinta-feira, como todas as quintas-feiras, nós temos a palestra às 10 horas da manhã ou às 8 horas da noite. Você escolhe o melhor horário para você. E o endereço é Avenida Celso Garcia, 605, ali a 5 minutos da Marginal Tietê, no Templo de Salomão. Nós vamos mostrar para você que homem não é tudo igual, mulher não é tudo igual, você é o que você se faz. E você sabe escolher quando você aprende o amor inteligente, conduzir a sua vida amorosa com a sua cabeça. Nós vamos ajudar você a conhecer o amor verdadeiro, porque o falso você já conhece, o ódio, o divórcio, a traição, o ciúme, tudo isso você já conhece. Deixa a gente apresentar para você o amor verdadeiro, que você vai conhecer e vai começar se amando, você vai começar ficando bem sozinho, sozinha, para depois você ficar bem ao lado de alguém que vai merecer você, tá bom? Obrigada pela participação aqui, de compartilhar a sua história. A gente fica muito feliz, né, de fazer parte dessa história com você. E sucesso! A gente espera a segunda parte dessa história com o seu futuro marido. Tá bom? Tá bom, obrigada. Pois é, Renato. A Escola do Amor, que está completando 5 anos no ar, é responsável por muitas mudanças nos relacionamentos. E o programa é como um pássaro. Ele vai voando, vai espalhando boas sementes por onde ele é assistido. E por aqui, na TV, nós entramos na casa de milhares de casais e solteiros, transformando para melhor a vida de muita gente. E aproveitamos para conferir algumas histórias reais de pessoas que, através do amor inteligente, conseguiram reconstruir suas vidas. Vamos começar pela Graciele. Acompanhe. Eu tive um relacionamento de 8 anos, né, com essa pessoa, onde eu sofri agressões tanto físicas quanto psicologicamente também. Eu era humilhada, não era tratada como verdadeiramente uma mulher tinha que ser tratada, né? Eu acordava com ele me enforcando e também ele já quase me matou uma vez dentro do banheiro, porque ele bateu minha cabeça forte na parede dentro do banheiro. O programa eu cheguei através das programações da rádio, né? Inclusive eles estavam atendendo uma moça que ela era noiva e eu sofri um relacionamento abusivo no noivado dela. Aí eu me identifiquei muito com aquilo. Aí foi aí que eu busquei, através das ferramentas da internet, né, conhecer se tinha programações na televisão, as palestras,
para mim estar acompanhando. Quando eu comecei a colocar em prática, eu passei a ser mais segura, né? Com relação a mim mesma, passei, como eu te falei, a me valorizar, me cuidar mais. Eu quero agradecer muito o Renato e a Cristiane, né, que eles fizeram parte muito da minha história, da minha vida, foram de grande ajuda, né, porque se não fossem eles, eu acho que eu nem estaria aqui hoje, né, já tinha morrido de depressão. É que eles ensinam mesmo a gente se valorizar, se cuidar, a gente não ficar olhando para trás, né, somente olhar para frente, né, como eu estou fazendo aqui agora. Ela estava em um relacionamento abusivo e o começo da sua história feliz de amor, ele começa com o fim do abuso, o fim dos maus tratos, seja ele de outra pessoa ou de você contra si mesmo. E é o que aconteceu na vida dela, ela está agora prestes a começar uma nova história. Então, isso é importante ressaltar também que o resultado não é somente de casais restaurados, mas de pessoas restauradas também. Principalmente das pessoas restauradas, porque uma das coisas que a gente mais ouve das histórias de sucesso dessas palestras é que as pessoas têm aprendido a se valorizar, principalmente as mulheres. Agora, você vai conhecer um casal, a Lisa e o Tiago. Eles viajaram de longe, de muito longe, para vir assistir às nossas palestras e foram ajudados pelo programa também. Preste atenção. Nosso relacionamento antes da Escola do Amor, ele era um relacionamento horrível. Nós não tínhamos paz, eram brigas todos os dias, chegamos a brigar 2 ou 3 vezes por dia. O ciúme reinava, a intriga nos perseguiam todos os dias. Indícios de traições que logo em seguida foram confirmadas. E isso acabou com a confiança que eu tinha nele, né? Tentei de todas as formas consertar o meu erro, eu pedi perdão para ela, pedi que ela me perdoasse, que eu me comprometia a não cometer mais esses erros, mas ela estava irredutível, ela não queria me perdoar. Até que eu conversei com a mãe dela, e aí até que ela amoleceu o coração e aí consegui o perdão e a gente conseguiu reatar o namoro. Mas aí já não havia mais aquela confiança que se havia antes. Um dia eu estava assistindo TV e então eu conheci a Escola do Amor. A primeira vez que eu assisti, eu vi o depoimento de um casal que brigava muito, que tinha agressões até físicas, né? E então a Cris e o Renato ficavam aconselhando como é uma relação, que a mulher tem que ser mais paciente, que o homem tem que ser mais carinhoso, atencioso, que é por isso que acontece em muitas vidas dos casais a traição, né? Porque esfria e o homem e a mulher não se dedicam mais como se dedicava antes. Daí eu me identifiquei com a história e desde então não deixei mais de assistir o programa. A cada programa que eu assisti, eu obtinha um novo aprendizado. A primeira mudança foi que eu deixei de ser mais brava, né? Eu era muito explosiva, comecei a ser mais calma, paciente, compreensiva e principalmente comecei a me valorizar mais e me sentir mais segura depois do programa. Eu já notei que ela já não discutia muito. Com o passar do tempo, nós começamos a ter diálogo, porque até então nós não tínhamos diálogo nenhum. Eu chegava na casa dela e ela não falava nada, ficava com raiva. Eu não me contava por que estava com raiva, eu que tinha que adivinhar o motivo dessa raiva. Então, depois do programa, depois que a gente começou a assistir os programas, eu notei que isso mudou, que ela passou a ser mais calma, nós passamos a ter mais diálogos. E eles vieram de longe, de Belém do Pará, para assistir às nossas palestras aqui em São Paulo. Já estão vindo há 1 ano e por isso o relacionamento está restaurado. Quer dizer, vale a pena, é um investimento. E as pessoas às vezes ficam medindo esforços, elas têm às vezes disposição para sofrer, para fazer o pior dos piores pelos problemas, né? Para causar problemas, mas não para buscar a solução. E eles buscaram e por isso estão aí contando a história. Às vezes você não busca ajuda às quintas-feiras porque está chovendo, porque você está cansado, porque é dia de fazer faxina em casa. Quer dizer, às vezes coisas bobas tiram a sua oportunidade de melhorar a sua vida.
E eles vieram lá de Belém, eles vêm lá de Belém para as palestras. Então, poxa, e você que está aqui do lado, que talvez exemplo, né? não tenha tirado vantagem disso. Bom, a Mariana e o Douglas estavam num relacionamento conturbado também e chegaram a se separar. Mas a Escola do Amor conseguiu fazê-los retomarem a relação. Vamos ver agora como eles estão. Quando eu conheci o programa, eu estava, vamos dizer assim, muito perdido, né? Eu tomei conhecimento do programa através da minha sogra. E ela assistindo a Escola do Amor, ela perguntou, você conhece o programa, a Escola do Amor? Eu falei, não, o que é esse programa? Ela, eles ensinam os casais a melhorar o relacionamento. E aí que eu fiquei interessada e continuei assistindo o programa naquele dia mesmo. E desde então eu não parei. E aí meio que foi, vamos dizer assim, automático, assim, né? Sem perceber, fui mudando, fui colocando em prática. Nós aprendemos que a mudança vem a partir de você. Se você não mudar, você não consegue mudar a outra pessoa. E a ter mais paciência também. Aprendendo a colocar tudo em prática, né? Porque eu tinha muito esse problema de ver, assistir, estar presente e tal. Eu absorvia, mas no fundo, no dia a dia, eu via que eu não estava colocando em prática. Até que um dia nós entramos num consenso, conversando assim, sobre o nosso relacionamento mesmo. Aí eu passei a colocar tudo em prática, de acordo com o ensinamento, né? E para mim o significado da Escola do Amor é você ter fé em você mesmo, no seu relacionamento, acreditar, para cada dia mais, cada ensinamento novo que você aprender e você colocar em prática, você ser uma pessoa melhor para a sua família, para a sua mulher, para o seu filho, para todos. São 5 anos da Escola do Amor ajudando casais e solteiros. Vamos ver agora mais um casal, a Gislaine e o Darlan, como eles aprenderam a conversar, dialogar, já que o relacionamento parecia uma competição de quem ofendia quem mais, né? Acompanhe. Quando a gente começou a namorar, no começo foi mil maravilhas. Mas depois que a gente foi morar junto, aí que começou a confusão. Então se tornou muito difícil o nosso relacionamento. A gente não tinha convivência, porque eu trabalhava e estudava. Então, e ele, como trabalhava à noite, eu não via ele na semana. Eu só via ele nos finais de semana. Então a gente não tinha muita convivência. Então era mil amores, né? 5 meses depois do namoro, a gente foi morar junto. Aí começou as brigas. Ela começou com a neurose dela, aí só era briga todo dia. Eu descobri uma coisa minha que eu não sabia, que eu tenho muitos ciúmes do passado da pessoa. Então, a gente brigava por tudo e qualquer coisinha que gerasse, qualquer informação do passado dele era motivo de briga. Eu chamava ela, a gente começava a falar, para com isso, não tem motivo pra gente ficar brigando, vamos tentar viver, vamos viver numa boa, mas ela nunca, não concordava comigo, sempre era motivo de briga. Ele falou pra mim assim, ó, eu vou te dar a última chance, a gente vai viajar e se você não mudar, em 2016 a gente vai se separar. Ela começou a assistir o programa Escola do Amor, ela me convidava para mim assistir, só que não dava para mim, que eu trabalhava à noite, tinha que dormir durante o dia. E como chegou a um ponto da minha relação que nada dava certo, a gente não conseguia se entender de maneira nenhuma, eu pedi para ele comprar o livro Casamento Blindado. Bom, eu aprendi a usar a razão ao invés da emoção, porque quando ele começava a brigar comigo, eu estourava, aí eu começava a falar mais alto que ele, então ficava aquela disputa. Quem fala mais alto, quem xinga mais, quem ofende mais. Era bem assim. A gente ficava disputando. E hoje eu sou mais tranquila, eu consigo, tipo, se ele tá nervoso, eu consigo acalmar ele. E se eu vejo que ele tá nervoso, eu sei, não, eu vou ficar quieta, porque eu sei que se eu falar qualquer coisa que ele não queira ouvir, digamos assim, ele vai estourar e vai começar. Então eu fico na minha. O Renato, outro dia, tava falando lá que mulher não é só empregada. Isso que eu botei na mente e tem razão. Hoje em dia você tem que ajudar para ser ajudado. Foi isso que eu coloquei em prática com ela. Cris, Renato, muito obrigada. Eu tenho certeza que eu não tivesse aplicado aquilo que vocês ensinaram no livro e no programa, o meu casamento não teria dado certo. Continuem assim, que eu tenho certeza que vocês vão fazer muitos outros casais felizes e reconciliar muitas outras pessoas também. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a todos os que assistem, compartilham, vocês que todo sábado comentam
aí durante o programa e durante a semana nas nossas redes sociais, no Facebook. Vocês que congratularam o programa pelos 5 anos, muito obrigado a todos os alunos. Agora lembrem-se, a vontade ajuda, mas não basta para mudar. A Escola do Amor é apenas a semente para você perceber que existe sim um caminho, uma solução para o seu problema, por pior que ele possa parecer. E os exemplos que nós vimos aqui são apenas alguns de muitos, milhares de relatos que nós recebemos diariamente nas nossas redes sociais. E é isso que nos faz estar aqui todas as semanas ensinando, explicando e principalmente provando para você que é possível ser feliz no relacionamento, não importa o seu passado, o que aconteceu ou o que esteja acontecendo agora. Tchau, tchau.